Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Rafaz on Fire. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito hot, né? Falaremos sobre sexualidade, principalmente a sexualidade no mundo feminino. Eu sou a Cami, mas estamos aqui com Dé Carvalho, Amy White Hello. Smile. Você lembra que seu apelido era esse, né? Amy White Smile. Amy White Smile. Adorei. E temos convidada especial. Uhul. Estamos com Cibele, seja muito bem-vinda. Júlio, bota efeito de palmas. Oiê! A primeira convidada. Cibele, você é a primeira convidada. Olha isso. Gente, eu estou me sentindo muito honrada. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Eu vou te falar que eu tenho ouvido, na verdade, né, os podcasts de vocês, e eu dou muita risada sozinha ouvindo. Essa é a ideia. Esse é o principal objetivo. Então, estamos no caminho. Se apresente, seja bem-vinda e se apresente. Quem é Cibele? Obrigada. Bom, eu sou Cibele Alves, eu sou terapeuta sexual na saúde e educação, vulgo sexóloga, e hoje eu trabalhei, na verdade, muitos anos com mulheres, focada em autoestima, eu fazia muitos chás de lingerie, muitas palestras para mulheres que estavam iniciando a vida 2, né, que estavam começando ali a vida de casada. E aí, durante esse processo, acompanhando muitas mulheres e basicamente, meu trabalho como terapeuta tem muito foco em disfunções e inadequações sexuais também. E eu comecei a perceber que muitas dessas questões vinham de traumas, de abusos que tinham acontecido na infância. Então, por conta disso, eu comecei a focar o meu trabalho com mães, né, mães, pais, cuidadores, para falar sobre educação sexual, né, e prevenção de abuso sexual. Então, hoje, basicamente, o meu trabalho eu não trabalho com crianças, né, eu trabalho com pais, com mães, mas com esse foco, né, de uma prevenção, de uma educação sexual adequada para que, quando cheguem na vida adulta, essas mulheres possam ter uma vida sexual, né, uma sexualidade plena e mais satisfatória. Então, basicamente, esta sou eu sou mãe de 2 meninos. Linda isso, né? Obrigada. Eu sou mãe de 2 meninos e eu tenho uma preocupação imensa com isso, porque eu acho que quando a gente fala de sexualidade, inclusive de sexualidade feminina, a gente sabe o quanto os homens têm um impacto significativo também na formação dessa cultura, né? Então, hoje... Então, só para eu entender uma coisa, você trabalha na prevenção para evitar possíveis abusos, ou você também trabalha no esclarecimento? Por exemplo, eu tenho 2 meninas, Tetê e Bibinha, de 10 e 8 anos. Se eu quisesse fazer uma coisa com você, para você ajudar a introduzir a sexualidade no universo delas, isso também? Eu não trabalho com crianças. Aí, no caso, o meu trabalho seria com você, hein, como mãe. Mas me orientando para poder, né? Exatamente, porque a sexualidade da criança, ela é um espelho da mãe, né, dos pais, na verdade. Então, é a forma como a gente lida com a criança que vai ajudar ela a desenvolver a sexualidade dela. Tanto que agora, inclusive, eu não sei se eu posso fazer uma propaganda aqui, mas eu vou eu estou abrindo hoje inscrições para um workshop que chama Assunto de Gente Grande, que o foco é justamente esse, trabalhar especificamente com mães nesse caso, mas justamente ajudando as mães a entenderem a própria sexualidade, entenderem o funcionamento da sexualidade infantil também, para que isso se reflita na educação dos filhos. Né? Porque não adianta a gente ter quando a gente fala de sexualidade, não adianta a gente ter toda uma teoria bonitinha, né? Se aquele assunto me deixa constrangida, se eu não sei lidar bem com isso, porque questões que eu, né, vivenciei desde a minha infância até hoje, eu não vou conseguir transmitir para o meu filho uma informação adequada, uma sexualidade transparente. Eu sempre brinco que assim, não dá para você ensinar a criança a falar inglês se você não sabe falar inglês. Né? Não tem como. E é basicamente a mesma coisa. Se eu tenho muitos tabus, muitas questões que envolvem a minha sexualidade, eu nunca vou conseguir educar meu filho de uma maneira natural e transparente.
Então, educação, na verdade, é modelagem, né? Isso para todas as áreas, né? sim, para tudo, né? E nós em casa, né, como pais, nós somos os principais exemplos, né? E é aquilo que a gente fala, né? Não adianta você falar se você não fizer. E quando a gente fala de sexualidade é a mesma coisa, né? Não adianta eu querer passar uma informação se eu no meu dia a dia não ajo daquela maneira. Sim, sabe que é uma coisa engraçada? Esse papo começou porque a gente estava falando, eu não lembro nem o que, mas a Cami estava relatando essa dificuldade de algumas mulheres que ela estava impactada com uma amiga e tal, e ela citou um exemplo do tipo, porque, por exemplo, na aula de dança, quando eu fazia no teatro, você tinha uma cena de passar a mão no seu próprio corpo e tal, e muitas pessoas não faziam. E eu falei para ela assim, eu vou ser uma dessas pessoas que na frente de uma plateia não vou passar a mão no meu próprio corpo. E aí a gente ficou discutindo isso. Por que será? Será que é experiência? Será que é educação? Será que... E uma coisa que me intriga, qual é o limite, o parâmetro, o que o que, por exemplo, eu não passar a mão, a Cami passar a mão no corpo dela, influencia isso na nossa sexualidade e no passar isso para as crianças, entende? Qual que é o... Completamente, Dé. Porque, assim, na verdade, quando a gente fala de sexualidade, né? Até só, eu não quero nem me alongar nessa questão, mas só para falar rapidinho, sexualidade as pessoas confundem com sexo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando da forma como a gente se põe no mundo em busca de amor, de carinho, de afeto. Sexualidade não tem, assim, sexo é uma das coisas que envolvem a sexualidade, mas a sexualidade é muito mais ampla do que isso. Então, se a gente pensa dessa forma, o ser humano ele precisa do outro, desde que ele nasce, senão a gente morre sem outra pessoa ali para cuidar da gente. Então, a gente necessita disso, é uma necessidade básica. Sem o outro eu vou morrer, então eu preciso fazer com que as pessoas me aceitem, que as pessoas gostem de mim. Tudo isso está relacionado com a minha sexualidade, a forma como eu me coloco no mundo. Então, quando a gente fala de sexualidade, envolve desde o momento em que a gente nasce. Quando a gente nasce, todas as expectativas que os nossos pais colocaram, como será que a Débora vai ser, né? Porque se ela tem um irmão chorão e ela não chora muito, então ela vai ser a boazinha. Agora, se o irmão é bonzinho e ela chora um pouco mais, então ela vai ser a chorona, né? Então, essas expectativas todas já vão formando a nossa sexualidade. E aí, a forma como os outros estão lidando com a gente vão passando uma mensagem de como eu mereço ser tratado, a forma como os outros me tratam. Então, se as pessoas começam, a meu redor, tem uma série de tabus em relação ao corpo, né? Quando a gente fala de mulher, esses tabus gritam mais ainda, né? Porque tudo que envolve sensualidade, para a mulher, é pecado, né? Porque a mulher ela não pode ser sensual, principalmente quando a gente está educando uma criança, né? Ainda tem essa visão de que a mulher precisa se resguardar, né? A mulher não pode ser muito sensual, a mulher não pode parecer que está disponível para o sexo. E isso é desde bebê. Porque desde que a gente é bebezinha, a gente ouve, né, as pessoas em torno, porque, se é a menina, a menininha do papai, porque agora, quantos pais não fazem aquelas piadinhas, vou comprar uma arma, porque agora eu tenho uma mulher. Saia, olha, agora não pode abrir a perninha Sim, fecha agora você já é mocinha, não pode, né, a criança começa a ser tolhida, né, a menina começa a ser tolhida. Em compensação, menino, olha o tamanho do pinto do meu filho. Ai, gente. Vai ser pegador esse, né? Isso para mim, é um assunto que é muito delicado e importantíssimo, justamente por isso, porque eu sou mãe de menino. E eu tenho muito essa visão de que eu quero muito colocar um menino no mundo que tenha plena consciência e respeito para com o outro, né? E com ele, porque às vezes, para mim não tem nada mais banal do que essa coisa que a Dé acabou de falar, sabe? De que a menina, ela precisa ser toda tolhida, podica, e o menino, tá olhando pra menina, a namorada, olha, tá bonitinha, tá paquerando. Gente, não tá paquerando, ele só tá observando, ele tem alguma coisa que tá chamando a atenção, né? Sim. Essa coisa da sexualidade, como tem um peso diferente. Pra menina não pode, e pro menino tudo já é sexualidade aguçada no menino. Exatamente.
Demais. E, Emily, você sabe que isso, né, essa forma como a gente lida, eu sempre falo que, assim, nós criamos abusadores o tempo inteiro, né? A gente cria os meninos para serem abusadores e a gente cria as meninas para serem vítimas de abuso, né? Porque a menina, ela é tolhida o tempo inteiro, ela tem uma manifestação corporal que é natural, que logo de pequenininha já começa a ser podada, né? Esse negócio que a Dé falou de passar a mão no meu corpo, cara, quer coisa mais sensual do que passar a mão no corpo? Então, quando a gente fala de passar a mão no corpo, envolve uma sexualidade, uma sensualidade que sempre foi tolhida na menina, né? Então, Dé, você não seria a única. Provavelmente a grande maioria das mulheres nesta aula de dança se sentiriam constrangidas, porque foram tolhidas a vida inteira. Olha, isso é tão importante, porque eu tive, né, descobrindo a minha própria sexualidade e tal, eu tive uma presença dos meus pais em situações que foram fundamentais para eu ser essa pessoa transante. Sou mesmo, tá? Falo, sou transante, adoro, gosto e, sobretudo, sou bem resolvida com isso. Mas nem sempre foi assim, sabe? Tive que questionar várias questões sobre sexualidade, sobre prazer, sobre tesão, sobre descobrir meu corpo, e a presença dos meus pais foi muito importante na minha adolescência, assim, com 12 anos eu tive situações com meu pai, eu sou filha única, sou filha, né, única filha de um homem, ele também, e que, poxa, se meu pai e minha mãe não tivessem tido a presença e as intervenções que eles fizeram de forma absolutamente natural, né, eu acho que hoje eu seria uma mulher com vários problemas, né? Com vários problemas. Então, sem dúvida, acho que os pais, acho que esse seu trabalho é lindo por causa disso. Os pais saberem lidar com isso, e eu com duas meninas, né, a gente começa a observar, eu tenho visto, e eu converso assim numa boa, já conversei, já mostrei como que é a perereca, onde sai o bebê, onde sai o xixi, para elas terem naturalidade de saber como que é o corpo delas, elas se olharem, primeiro, sobretudo, se olharem, saberem o corpinho e tal, e elas, óbvio, com 10, 8 anos, a gente começa a descobrir que o nosso corpo dá prazer, né? E eu deixo elas assim, vou deixando elas livres, à vontade, vão descobrindo, claro, também não vou falar assim, porque é assim, não acho que não é nem a idade, né? Mas eu percebo e vou deixando elas meio que sentirem, se virarem com o corpinho delas, porque assim foi comigo, e eu acho que isso fez uma grande diferença na minha fase adulta. Assim, com certeza. Atualizada no sentido positivo aí da coisa, né? Sim, porque assim, os tabus sexuais que a gente tem hoje, a grande maioria deles foram inseridos na gente já lá na infância, né? Com essas pequenas ações, né? E aí, quando a gente fala dessa questão do homem e da mulher, né? É uma diferença tão ligeira. Por isso que eu falo, né? Que a gente forma abusadores e vítimas, porque é um contraste muito grande. A gente cria os meninos o tempo inteiro para serem os fodões e quererem sexo o tempo inteiro, o que também aprisiona os homens, porque o homem não tem o direito de não querer, ele tem que querer sexo o tempo inteiro, porque se ele não quiser, ele não é homem, ele gosta de mulher, tem uma série de questões em volta disso, e a mulher não pode querer. Então a gente tem que sempre hiperestimular os meninos e deixar as meninas cada vez mais reprimidas e recatadas em algo que é natural. Sabe, né? Uma coisa que eu percebo? Não sei se vocês percebem se tem a ver. Essa coisa de que também tem um reforço dos estímulos. Você falou de estímulo? Então, que o homem é visual, claro, a gente sabe disso, mais do que a mulher. Mas fica tanto essa coisa de que mulher para transar tem que ter toda uma preparação, tem que ter velas, luzes, tem que ter não sei o quê, barari, barará. Porque eu não transo de qualquer jeito, imagina, tem que ter uma preparação. Gente, desculpa, se eu tiver tesão, eu transo. Imagina. Mas e aí a gente sai de novo, a gente tem que sair do sexismo ou do homens são assim, mulheres são assados, para pessoas, indivíduos e indivíduas. Isso. São assim, né? Tipo, eu gosto, eu não gosto, acabou. Onde se viu? Rapidinho, vai lá, meu. Qualquer. Exatamente, pode ser preferência, né? Mas porque a mulher tem que ter toda uma cena, porque homem só viu a mulher pelada já transou. Então, assim, e mulher também é visual, vai se poder. Chega dos caras aí, meu, largada, porque minha mulher, foda-se, mulher não é visual. Mulher é visual, sim, cara. E aí entra na questão de que o homem pode embarangar, porque mulher transa com homem embarangado e homem não transa com mulher embarangada. Gente,
Gente, mas então, de novo, isso eu acho, Dé, que é mais do que uma questão individual. Isso é uma questão cultural. É só a gente pensar assim, olha os desenhos das crianças, né? Os desenhos de princesa, sempre que a mulher, né? Primeiro que assim, o desenho acaba com Felizes para Sempre quando eles dão o primeiro beijo, quando eles se encontram. Depois dali, ninguém sabe o que acontece. E ali que começa o perrengue, né? Pois é. Só que até chegar ali, o homem, ele tem que passar uma série de processos para conquistar esta mulher, porque ela é muito difícil, né? Assim, ela não pode ser uma coisa muito fácil, tem todo um processo. Então, isso vai formando na nossa cabeça aquela ideia do amor romântico, né? A mulher, ela associa o sexo ao amor, né? Diferente do homem. Então, tem toda essa questão que daí, para uma pessoa pode ser acender velas e tudo mais, para outra pode ser outra coisa, mas, em geral, na nossa cabeça, enquanto mulheres, colocaram que a gente precisa ser conquistada, né? A gente não pode ser Bridgerton. Vocês já assistiram Bridgerton? Eu não assisti ainda. Não, eu não. Tá difícil, gente, tem que assistir, porque tem muita gente assim, que fala assim, meu Deus do céu, que é, assim, é uma crítica a e mostra claramente como é que era e como tem ainda traços que você falou assim, minha Nossa Senhora. Eu falo que a gente só modificou, porque agora a gente vive uma questão, antes a mulher não tinha lugar no sexo, né? A mulher ela só servia para satisfazer o homem, ponto, e agora a gente foi para um lugar de assim, o orgasmo virou um negócio que é obrigatório, assim, a ditadura do orgasmo. A mulher tem que ter orgasmo, a mulher tem que ter prazer. Se você não consegue sentir orgasmo na cama, então tem alguma coisa errada com você. Virou um negócio agora de que, assim, a gente saiu, eu acho que do 8 para 80, sabe? Uma mulher que não consegue gozar em todas as relações é uma mulher que não sabe, como se diz, até me fugiu a palavra, autônomo o suficiente, que não é independente o suficiente, porque ela tem que sentir prazer em todas as relações. Não que ela não tenha que sentir prazer, eu não estou dizendo o contrário, mas eu estou dizendo que a gente entrou numa ditadura. Obrigação, assim, né? O que tem de mulheres procurando cursos de squirting, não sei se vocês já ouviram falar, que é a ejaculação feminina. Então, tem mulheres que não conseguem ejacular, né, soltar aquele líquidozinho durante o orgasmo, ou algum momento ali da relação. Como nos filmes pornô se vende muito isso, de que a mulher, nossa, quando ela sente prazer, ela esguicha aquele líquido. Isso é outra coisa, né, gente? Alguém precisa avisar essa galera de filme pornô que pois não é. Eu vou te falar, Cami, que estamos tentando, assim. Estamos nesse processo. Pelo amor de Deus. Calma, não. Gente, tem curso para isso? Tem curso. Não, eu parei nessa informação de onde o mundo chega. Pois é, gente. Porque o que acontece? O cara assiste lá o filme pornô, a mulher fazendo isso, então, bom, minha mulher tem que fazer isso também. Porque se ela não faz, então ela não está gostando o suficiente, então ela não está dando prazer para ela o suficiente, porque é esse o pensamento do homem. E tem mulheres que sofrem porque o marido quer de qualquer jeito que ela esguiche lá o líquidozinho e a mulher não consegue, então ela acha que de alguma forma ela não está sendo, né, sentindo prazer suficiente ali na relação, e não tem nada a ver. Gente, posso falar uma coisa? Teve um cara que fez isso comigo, e quando ele descobriu que ele fez isso comigo, ele queria fazer todas as vezes, ele conseguia, mas de sentir prazer era a mesma coisa para mim. Não significava nada de diferente. Então, olha, eu vou te confessar que eu sempre tenho esse squirting, né, desde sempre. Uhum. E, cara, eu acho um porre, porque molha tudo. Tipo, molha a cama, é um negócio meio... E, tipo, assim, rola uma sensação, é uma sensação gostosinha. Mas assim... Ele existir ou ele não existir, e para mim foi totalmente indiferente. Foi mais aquele negócio de, nossa, que é isso? Nossa, que legal, pô. Você é capaz de fazer isso, legal e tal. Legal, nunca tinha feito isso, né? 30 anos nas costas. Mas, cara, tipo... E aí, beleza, ok, o cara gostava, ok, mas assim... Nada, não mudou nada na minha vida, cara. É umas loucuras que as pessoas... É isso, é sair desse lugar, assim, claro que, por exemplo, sexo com amor é mais gostoso para homem e para mulher. Ponto. Meu marido sempre fala isso.
Pô, eu acho que é mais do que amor, Cami, é intimidade. Intimidade. O sexo com intimidade é mais gostoso. Sexo com intimidade, né? É bem delicioso, com amor é delicioso para os dois lados. Agora, sexo sem isso é legal pra caramba para os dois lados também. Então, assim, tirar essa coisa de que mulher, então, só tem que transar com o marido depois de 5 anos, que tem essa intimidade, e homem pode transar com a mulher que viu na esquina. Então, assim, é legal para os dois lados. Aí que eu acho que a gente tem que ir para esse lugar. Claro, homem e mulher é diferente, eu acho que existem diferenças, sim. Eu acho que tem que ter um cuidado, as energias, até porque são diferentes. A energia sexual masculina é uma, a energia feminina é outra. Mas ir para esse lugar de que é legal para os dois, com amor, com intimidade ou sem, né? E é isso, aí vai gozar com a ejaculação ou sem ejaculação, pô, também é legal para os dois, com ou sem. Agora, uma coisa que eu me coloco muito como regra, isso eu fiz, assim, não julgo, mas eu prefiro. Eu nunca transei sem querer transar. Ainda que o querer transar envolva querer agradar o outro. Então, assim, hoje eu não estou afim, mas eu estou querendo agradar meu marido, beleza, mas é uma escolha minha consciente de querer agradar. Agora, aquela coisa de protocolo, porque não, eu uma vez ouvi de uma amiga, não, de uma conhecida, não, mas você não transa sem vontade? Eu não, eu garanto que eu tenho que transar, porque se eu não transar, vai procurar fora. Né? Então, minha mãe falava isso. Esse lugar, cara. É um clichê, né? Mas é pior que é verdade. Mas isso é muito autoconhecimento também e coragem, viu, Cami? Como você falou, eu já passei por essa situação, meu primeiro ex-noivo, quando a gente já não estava mais bem, cara, ficamos 1 ano aí entre vai e volta. Cara, eu transava sem vontade, eu tive a vez que eu chorei, que eu pedi não, cara. Ou seja, querendo não é um estupro, né? Qualquer outro abuso, Então, assim, mas eu já passei, tipo, cara, e aí depende muito do estado emocional, né? Então, é legal você fazer isso, porque a gente não precisa, não quer, não. Mas isso é um reflexo do relacionamento, eu imagino, né, Cibele? Sim, também, mas tem muito essa questão, como a Dé falou, minha mãe fala isso. A gente cresceu ouvindo isso, né? Que o sexo é bom para o homem. Então, nesse ponto, se eu não transar, ele vai procurar fora. Então, quando a gente, às vezes, Cami, por isso que a Dé fala que é muito autoconhecimento, mas a gente precisa desconstruir todos esses mitos e tabus que a gente ouviu lá desde a infância, porque não é fácil, né? A gente, às vezes, a gente tem a plena consciência de que não é assim que o negócio funciona. Só que aquela crença está frustrada em você. Tá tão ali grudada que é muito difícil você agir de uma forma diferente. Por isso que não adianta a gente ter conhecimento, né? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa desconstruir esses aprendizados. Porque... Mas você acha que o caminho é esse? Assim, o caminho é vamos trabalhar as crenças e os tabus e mudar a mentalidade dessa mulher para que ela possa ser transante e lidar melhor com a relação? Ou o caminho inverso também pode acontecer? Vamos ser mais transantes, vamos transar mais, vamos fazer coisa diferente, e aos poucos ir desprendendo dessas crenças. Existem essas duas possibilidades? Então, existe. Na verdade, o que a gente precisa entender é que, assim, quando a gente fala de sexo especificamente, a gente tem uma ilusão, uma ideia na cabeça de que o desejo por sexo ele é espontâneo. Porque eu tenho vontade de transar, pronto, vou e transo. Né? Isso não existe. Não existe. Ai, que maravilhoso você falar isso. Não existe. Primeiro porque, mas quando no começo do namoro, eu queria o tempo inteiro, eu pensava o tempo inteiro em sexo. Por quê? Porque o sexo basicamente é 10% fricção e 90% fantasia. O sexo acontece muito mais na nossa cabeça. Né? O ato sexual em si, a fricção dos corpos ali, é um mero detalhe. Né? O sexo ele acontece na cabeça, não dá para você estar pensando nas contas. Só um detalhe. Não vai, é detalhe. Por que a gente tem tanto desejo sexual no começo do relacionamento? Porque a gente tem um campo imenso para fantasiar. Você não conhece a pessoa, você não sabe exatamente como que vai ser o sexo, você transa uma vez, você não sabe como vai ser as próximas, você tem um campo ali para fantasiar tão grande, que, nossa, rende horas ali de fantasia. E é essa fantasia que desperta o nosso desejo. Quando você está num relacionamento sério, num relacionamento de longa data,
a gente não tem mais esse campo para fantasiar, porque você já conhece tudo. A gente, eu tenho, hein? um protocolo mas tão grande. A transante, a gente está falando da humanidade. Vamos falar Mas então, mas esse campo que a Cami está falando, que ela tem da fantasia, porque ela estimula isso. A gente precisa aprender a estimular essa fantasia. As mulheres, em geral, não foram treinadas para fantasiar. Por isso que a gente tem aquela ideia falsa de que o homem gosta mais de sexo do que a mulher. Porque o homem aprendeu a fantasiar desde pequeno. E a mulher aprendeu a não fantasiar. A mulher aprendeu a não querer sexo. Então, muitas mulheres não sabem fantasiar. A gente... sentem mal, se fantasiam, né? Se culpam, se sentem mal, Sim, se sentem muito. Nossa, tem mulher que fala assim para mim, ai, meu Deus, eu sonhei que eu estava transando com outro homem. Ai, e acha que está traindo o marido, né? Porque teve um sonho... sei lá, né, George Clooney, ai meu Deus, eu traí meu marido. Então, existe a culpa. Até tá rindo porque ela deve ter sonhado com o George Clooney, tá? Eu lembrei do Kevin de This Is Us, gente. Eu lembrei do Kevin em This Is Us, o free pass lá que a moça... E aí eu falei, gente, esse seria meu free pass, assim, amor, gato. Nossa, amiga! Tô junto com você nessa, viu? A gente não fala da série. É mais uma aí que a Dé já falou que tá no meu caderninho, mas não dou conta de assistir série, não. Aliás, a gente tem que assistir, tem que fazer um podcast de televisão, tá? É obrigatório. Eu vou assistir, tá na minha lista já. Deixa só... Mas isso que você tá falando, assim, de verdade, não é que eu tô querendo me gabar, não, gente, mas é porque... Não, imagina, tá? Imagina, não, ninguém tá percebendo, não. O Fred vai aparecer pelado. O Fred é assim, ó... Olha como a sociedade repreende, tá vendo? Eu tô casada com 20 anos, casada com o mesmo homem há 21 anos, vai fazer. E eu falo para as minhas amigas que eu sinto borboletas no estômago até hoje pelo meu marido. E não é só para a questão de fantasia, eu acho que fantasia sim, a gente tem um relacionamento muito íntimo e aberto no sentido de conversar muito sobre isso de forma super legal. Às vezes dá uns ruins, às vezes, né, porque somos seres humanos, mas a gente tem essa confiança muito forte entre a gente, porque a gente fez essa opção de seguirmos assim no casamento, ao invés de cada um procurar fora, tá? E aí eu não estou falando de, assim, proibido trair, não, se o casamento aceita isso e faz bem para o casamento, tá valendo. No meu casamento, a gente... Os dois concordarem, vale isso. No meu casamento, a gente preferiu conversar e fazer isso junto. Mas aí entra também o cuidado que... Aí, puxando sardinha para o meu lado, a minha área de estudo do meu trabalho, cara, como que cuidar da saúde e cuidar da saúde com reflexo, obviamente, na parte estética. Porque eu não sou uma pessoa excessivamente preocupada com estética, mas como eu sou preocupada com saúde, quando eu cuido do meu corpo, cuido do que eu como, estou desinflamada, estou emocionalmente equilibrada por conta dos meus hábitos saudáveis, eu me sinto melhor, me sinto com mais autoestima, com mais confiança, e aí eu me permito a ter coragem para conversar com meu marido abertamente sobre isso, ou para propor algumas coisas, etc. e tal. Então, a gente tem um combinado muito sério entre nós dois, que a gente não pode embarangar. Embarangar significa descuidar, não estou falando envelhecer, porque vamos envelhecer, mas assim, continuar tendo cuidado da gente continuar querendo sim ser atraente um para o outro, sabe? E isso, vou te dizer, é uma das coisas que mais me estimula também a me cuidar, querer me manter bem e tal, porque é uma coisa do meu casamento que funciona muito bem, sabe? Você, aproveitando esse gancho, e o que você diz disso, dessa autoestima? Porque senão, assim, as pessoas que estão com, sei lá, acima do peso, muito magra, muito, sei lá, em julgamentos próprios, estou dizendo, né? Não assim, a pessoa não se sente à vontade com o corpo dela, porque ela é muito magra, ela é muito gorda, ela não tem peito, ela não sei o quê. E aí, tipo, isso interfere completamente, né? Muito, né? E você sabe que isso que a Cami falou foi muito legal, porque assim, a gente tem aquela ideia, né, de que, preliminares é sexo oral, preliminares né, beijo no pescoço. E quando a gente fala de relacionamento de longa data, preliminares é justamente isso. É tudo que acontece no relacionamento antes do sexo.
né? Então, é a vida, né? Eu costumo dizer que preliminar é a vida. É a vida, porque se você tem aquela história de se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, lá do Leandro Leonardo, cara, isso não existe, né? Não dá. Você tá o dia inteiro odiando aquele homem que não fez porra nenhuma do que vocês, né, acordaram ali na casa. Se um tiver sobrecarregado com a rotina, se o outro, enfim, né, se o relacionamento não tá legal, não adianta achar que o sexo vai ser delicioso. E a mesma coisa quando a gente fala de autoestima. Se a pessoa não se sente bem com ela mesma, né, tá odiando o corpo, e aí por N motivos, né, e não é só, eu acho que o que a Cami falou foi perfeito, porque não é só a questão do corpo, mas é a questão da disposição, né, de como você passou o seu dia ali, né, estresse e tudo mais. Isso tudo vai influenciar na hora que você deitar ali na cama e se existir o desejo de um ou do outro, do sexo acontecer. Porque se você não está bem com você mesmo, se você passou o dia inteiro estressada, se você olha para o seu marido, tá puta da vida com ele, porque aconteceu 1000 coisas, que vontade você vai ter de transar? Sendo né? que é mental, né? E mais uma coisa que é importante falar, né, Dé, que assim, o sentir-se bem com o seu próprio corpo e ter a autoestima elevada não significa ter um corpo dentro dos padrões. Não, de maneira nenhuma. Por isso que eu falei diferentes. Julgamento próprio. Quando eu falo de saúde, de embarangá, eu estou falando de saúde. Se largar. Exatamente. De eu, Cami, estar me sentindo bem comigo mesmo do jeitinho que eu sou, porque eu me aceito do jeito que eu sou, mas eu me cuido, é óbvio, né? Vocês sabem, todo mundo sabe, quem me acompanha sabe que se você estiver muito acima do peso, o meu cuidado com você não é porque você está feia, é porque você está inflamada, porque a obesidade é uma inflamação e isso pode ter consequências depois em outras esferas da sua saúde. Mas se você está um pouquinho acima do seu peso, mas você está com a saúde, seus indicadores estão bem, seu exame clínico está ótimo, você está com disposição, está se sentindo bem e ama o teu corpo do jeito que ele é, como eu amo a minha boca do jeito que ela é, mesmo sendo sem boca, tá tudo bem. Você tá entendendo? Se você não entendeu essa piada interna, você vai lá e volta e assiste o episódio dos filtros de Instagram. Isso. Eu gosto de fazer essa menção para poder todo o resto do episódio. Acabou de ouvir a parte 1 desse episódio. Para continuar ouvindo esse bate-papo, acesse o nosso próximo podcast, o número 10 na nossa lista. E você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Rafas on Fire. 3 amigas, 3 estados, 3 estilos de vida diferentes. Tudo isso para te ajudar a tacar fogo no seu status quo. Vem com a gente!